Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. Como é bom esse cumprimento, essa reciprocidade. É com alegria que nós, então, comunicamos também, que abraçamos o internauta que interage conosco, que estamos aqui afeitos, aptos, abertos para esse relacionamento que nos dispensa aqueles que nos assistem pela internet. Nesta noite, a temática da doutrina é Reino de Luz versus Império das Trevas. Reino de Luz versus Império das Trevas. Com certeza será mais uma doutrina que muito nos edificará e fará com que estejamos aptos, sempre atentos a nos abrir a essa palavra maravilhosa. Eu inicio com uma palavra muito conhecida e que trata especificamente dessa divisão, Reino de Luz versus Império das Trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Te bendizemos, Deus vivo, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, porque mais uma vez é Ele quem está nos dirigindo, é Ele quem está presente, ligando e desligando através do Espírito Santo tudo que trabalharmos aqui como igreja. Obrigado pelos 5 minutos de oração, obrigado pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores, e como sempre pedimos a tua misericórdia, o teu amor, para que nos proporcione também a mesma visão, o mesmo desempenho desse maravilhoso ministério de louvor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, igreja amada. Veja que nesta passagem há uma colocação sobre o reino de luz, o reino do amor do Filho de Deus versus o império das trevas. Então a Bíblia diz, ele nos libertou do império das trevas. Então aqui nós entendemos algo, que o império das trevas não liberta, mas aprisiona. Que o império das trevas não gera liberdade, e sim prisão. Que o império das trevas não gera alegria, e sim tristeza, e sim separação de Deus. Por isso que ele é categórico, ele nos libertou do império das trevas. Esse império das trevas que nós vamos ver também sobre ele um pouco, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqui nós aprendemos também algo tremendo, que o império ele é transitório, que o império ele é passageiro, mas que o reino é eterno, que o reino é constante, que o reino é maravilhoso. Então todos nós aqui fomos e estivemos à mercê desse império das trevas um dia, mas houve um momento em que o Senhor ali nos arrancou, nos libertou desse império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então esse reino de luz, esse reino do amor de Deus, esse reino eterno, ele é aquele a quem pertencemos e de quem fazemos parte. Muito bem, nós então vamos dando continuidade e atentando bem para algo. Em Efésios, no seu capítulo 2, versículos de 1 a 3, nós tecemos, a Bíblia nos relata, nos elucida, mais uma parte do que era estarmos nesse império das trevas do qual fomos libertos. Então vamos lá? Efésios 2, versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, olha, há filhos entre eles, também todos nós andamos outrora, todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Perpassando e passando por esse império, nós vemos que nós estávamos nele mortos em nossos delitos e pecados. Então, antes que ele nos transportasse desse império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ele nos detecta, ele nos mostra qual a nossa condição quando estávamos lá, nesse império ou sob a influência desse império. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então a nossa condição dentro desse império era de, exatamente, estávamos mortos, sem vida para com Deus. A morte aí, queridos, não significa a sepultura, mas um estado espiritual de separação de Deus. Então nós estávamos mortos, sem vida para com Deus, em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, o sistema, o movimento, o caminho deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Portanto, esse império tem um príncipe, e esse príncipe é o príncipe das trevas, é Satanás. E ele então dirige esse império como potestade do ar, como colocando sobre aqueles que sob ele estão, filhos do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós, que aqui estamos, que fomos transportados desse império das trevas para a maravilhosa luz, para o reino de luz, para o reino de amor, sabemos que esse reino, que esse império existe, que ele atua até agora, que ele continua a estar à vontade, fazendo a sua vontade nos filhos da desobediência, entre os quais entre os quais também todos nós andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, nesse império das trevas, há uma liberação, não há uma liberdade, mas há uma liberação a prisioneiros. Esses prisioneiros, eles podem pensar o que querem, podem fazer a vontade dos seus pensamentos carnais, podem decidir segundo as inclinações de sua carne, e podem dizer que tudo gira em torno deles, que eles são o centro, que eles são egocêntricos, que eles são solitários, que eles são mortos em delitos e pecados. De tudo isso o Senhor nos livrou, de tudo isso Deus nos arrancou e nos fez um transporte maravilhoso. Então nessa noite todos nós somos felizes porque ontem também vimos que as sinalizações, os acontecimentos, todos remetem para o surgimento desse ser, desse príncipe do ar, desse príncipe da potestade, desse príncipe de trevas, que é também, a Bíblia diz, que comanda também o curso, o andamento deste mundo. E é por isso que somos felizes, porque o Senhor nos libertou do império das trevas. Muito bem, ainda aí nós entendemos algo maravilhoso. Lemos Efésios 2, de 1 a 3, quando e diante do qual, e diante da leitura, nos sentimos como éramos no passado. Mortos, sem vida para com Deus. Mas hoje, eis que vivemos. Quem vive aqui? Quem vive para Deus? Amém. Quem se libertou das algemas dos seus próprios pensamentos? Quem já se libertou do aprisionamento da sua própria carne? Amém. Por isso somos felizes, por isso somos vitoriosos e mais do que vitoriosos.
em 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2, de 9 a 12, você vê um prosseguimento desse raciocínio, desse império. 2 aos Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que o Senhor, olha que coisa linda, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira e, olha que coisa linda, e serem julgados. E serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O mais tremendo é que não há neutralidade. Ninguém pode dizer, olha, eu sou neutro, eu não pertenço nem ao reino de luz, nem ao império das trevas. Você que nos assiste pela internet, que tem esse pensamento, está redondamente enganado. Você não tem para onde correr. Você não tem opção. Você não pode ter opção. Nós optamos pelo Senhor, porque é Ele que nos livra. Então repare que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia, o poder de Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo engano, com toda a injustiça, e é por isso que Deus lhes manda esse império das trevas. Deus permite a operação do erro para aqueles que não se alegram com a palavra, que não se alegram com a justiça, que não se alegram com Deus, deleitem-se com a injustiça. Então hoje alguém diria, mais pastor, mais pregador? Nós que assistimos aqui de longe, nós podemos nos enquadrar nessas pessoas que se deleitam com a injustiça? Com certeza. Com certeza você pode estar enquadrado. Não há ninguém bom, nem mesmo dentro desse visual, o próprio Filho de Deus que disse, olha, não há ninguém bom, não há ninguém. E há a mulher que dizia, bem-aventurados, felizes os seios que te amamentaram. Ele a repreendeu com amor, dizendo, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra e aguardam. Então nessa noite nós sempre relembramos isso, e hoje também, que se isso fosse deixado em silêncio por Cristo, nós não só teríamos a mariolatria, mas a seiolatria, os seios de Maria. Meu Deus do céu, graças a Deus que o Senhor, na hora, repreendendo-a, disse, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra e aguardam. Então esse império das trevas, ele é cheio de mentiras, ele é cheio de enganos, ele tem nuances, contornos, formas de mal para enganar todos aqueles que, ao vislumbrar, não, mas eu não faço mal, sou muito bonzinho, não é? Eu toco trombeta diante de mim. São pessoas que até ao fazer o bem que devem fazer, colocam-se como centro, pensam somente em si, olham apenas para o seu umbigo. Nós, porém, fomos libertos desse império ególatra, deste império egocêntrico, desse império mentiroso, porque é por isso que Deus permite esse erro, é por isso que Deus permite esse engano, para que aqueles que não amam a justiça sejam conhecidos. Muito bem. Dentro dessa visão, Apocalipse 17, peço que minha amada e linda pastora Nailfe nos leia. Apocalipse 17, de 13 a 14, tem mais uma visão sobre esse império das trevas, sobre esse reino que diz a Bíblia em Efésios 2, dirige este mundo. Pode ler, minha pastora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta
o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Oh, glória! Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então esses que estão no mundo, esses que dirigem o império das trevas, esses dos quais falamos alguma coisa ontem, que são são bilionários, pensam só no movimento do mundo para afastar o povo de Deus, esses vão oferecer à besta, vão oferecer ao anticristo o poder e a autoridade que possuem, para que ele combata Cristo, para que ele combata os filhos do reino, para que ele combata a igreja. Porém, olha o que o Senhor diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Veja que chamados tem uma vírgula. Então, quando nós fomos chamados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós aceitamos o convite. E foi nesse momento que ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Mas muitos foram chamados e não aceitaram. Então nós, além de chamados, fomos eleitos e somos fiéis a esse reino. Por isso nós também venceremos com o Senhor. E é por isso que em Apocalipse 11:15 diz algo maravilhoso. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Do nosso Senhor, do nosso soberano e do seu Cristo, do seu padecedor, daquele que se fez carne, daquele que se fez Emanuel. Então o reino desse mundo, o império das trevas, será assacado, será sacudido, será banido, será desterrado, e o reino de Cristo reinará sobre o mundo, expulsando definitivamente o império das trevas. Algumas pessoas esperançosas acham que ao isso acontecer, essas pessoas que lá estão estarão livres. Não, só quem livra é Jesus. Só quem livra é o sangue do Cordeiro, é o Espírito Santo de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Prosseguindo e nos alegrando, porque sabedores somos de que esse reino, esse império, será dinamitado, será excluso, e o reino de luz principiará e estará no mundo, dirigindo também esse mundo. Nos Salmos 47, versículos de 7 a 8 diz: Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Ele reina, irmãos. Não tem o que discutir. Ele reina sobre toda a terra. O império das trevas aprisiona, algema, engana, cega, mas o reino liberta. E o reino é dele. E ele é sempre o Deus que reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Em Salmos 93:1, diz assim: Rei do Senhor, revestiu-se de majestade, revestiu-se de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, formou o mundo que não vacila. Em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 2:12, diz assim:
exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Então nós estamos aqui diante de um povo que foi chamado para um reino de glória, que foi chamado para um reino de amor, que foi chamado para um reino de luz, e que jamais abramos mão dessa condição. Nesse momento, Salmos 145, versículo 13. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. E a obra mais espetacular, e uma das mais espetaculares, é aquela quando ele nos tirou com a nossa concessão, com a nossa, até para isso, irmãos, ele precisa de liberdade. Não foi ele quem nos arrancou, ele nos libertou, porque nós o cremos, aceitamos e o confessamos. Por isso ele nos libertou. Então, a obra dele, redentora, foi gloriosa. E por isso a Bíblia diz que aquele que nele crê não passará para o juízo ou pelo juízo. 1 de Crônicas, a pastora gosta muito dessa passagem. 1 de Crônicas, eu peço que ela leia mais uma vez, 29:11. 1 Crônicas, minha pastora, 29:11. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Quantos, ao ouvir e ao receber esse impacto, não tem uma alegria interior, uma alegria inenarrável, uma alegria que não se pode tomar, porque é nossa a herança celestial, nosso é o reino dos céus. E ontem nós lemos que gememos neste corpo, mas aspiramos, anelamos habitar na glória de Deus. Amados, o reino dele é eterno, é eterno. Em Lucas 12:32, a palavra de Deus diz, e Jesus afirmou: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Foi do agrado do Senhor, foi do agrado dele, foi com alegria que ele nos concedeu o seu reino, para que nós pudéssemos reinar. Quem poderia dizer, eu não me alegro com isso, eu sou insensível a isso? É porque realmente não entende, mas essa igreja não. Vocês que aqui estão, têm a convicção plena de que nós somos herdeiros e estaremos com ele na glória. Em Hebreus 12:28, Hebreus 12:28, é uma coisa linda também. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, por isso, recebendo nós um reino inabalável. O que é um reino inabalável? É um reino que não se abala. É um reino que não poderá jamais sofrer derrota. É um reino que jamais sucumbirá. É um reino que jamais deixará de existir. É um reino que brevemente tomará as rédeas desse mundo. Senhor Deus, como és magnífico, como és glorioso em nos conceder um reino eterno, inabalável. Um reino, Senhor, que não passará. Um reino que jamais será derrotado. Porque Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o Senhor. Tu és o glorioso Salvador. E por isso, nessa noite, Te rendemos graças. E que possamos reter esse reino inabalável. E jamais nos deixarmos seduzir. Ou nos deixarmos seduzir pelos encantos mirabolantes, feiticeiros do império das trevas. Que continua acenando
e que continua querendo tragar a muitos. A Bíblia diz que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso ele, com sofreguidão, busca almas, porque ele sabe que não poderá derrotar a Deus, mas ele sabe que poderá levar almas para o inferno. Nesse momento, Deus, que o teu ministério suba, para que juntos possamos glorificar-te e exaltar-te, em nome de Jesus. Vamos aplaudir esse Deus.